Uma jornada de fé. A história de Abraão. A história de Abraão é uma das narrativas mais importantes da Bíblia. É uma história de fé, obediência e da promessa eterna de Deus. Abraão, originalmente conhecido como Abrão, viveu numa época em que as pessoas adoravam muitos deuses. Ele foi chamado por Deus para deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Esta jornada seria repleta de desafios e triunfos. Através de tudo isso, a fé de Abraão em Deus nunca vacilou. A história de Abraão é uma prova do poder da fé. Foi-lhe pedido que deixasse tudo o que conhecia e seguisse a Deus para o desconhecido. Ele não hesitou. Abraão confiava que Deus o guiaria e proveria para ele. Sua fé foi testada muitas vezes, mas ele nunca perdeu de vista as promessas de Deus. A história de Abraão é uma inspiração para todos nós. Ela nos lembra que Deus nos chama para dar um passo de fé. Ele nos chama para confiar nele, mesmo quando não entendemos o seu plano. A jornada de Abraão nos ensina que a fé nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus é fiel e sempre cumprirá suas promessas. A história de Abraão é um farol de esperança para todos que buscam um relacionamento com Deus. Ela nos mostra que Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Quando colocamos nossa confiança nele, ele guia nossos passos e nos conduz a uma vida de propósito e significado. O chamado, deixando a família para trás. Abrão vivia em Ur, uma cidade próspera na Mesopotâmia. A vida era confortável lá, mas Abrão sentia uma inquietação em seu coração. Ele sentia que havia algo mais na vida do que os ídolos e as tradições do seu povo. Um dia, Deus falou com Abrão. Ele o chamou para deixar sua casa, sua família e tudo o que conhecia. Deus prometeu levá-lo a uma nova terra, uma terra onde manava leite e mel. Este foi um chamado radical. Exigia que Abrão deixasse para trás tudo o que lhe era familiar e embarcasse em uma jornada rumo ao desconhecido. No entanto, Abrão não hesitou. Ele confiou na promessa de Deus e obedeceu ao seu chamado. Ele reuniu sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Juntos, eles partiram para a terra de Canaã. A obediência de Abrão ao chamado de Deus foi um ato de fé. Ele não tinha garantia do que o aguardava. Ele tinha apenas a promessa de Deus. Mas isso foi suficiente para Abrão. Ele acreditava que Deus seria fiel à sua palavra. A jornada de Abrão não foi fácil. Ele enfrentou muitos desafios e incertezas ao longo do caminho. Mas ele nunca vacilou em sua fé. Ele sabia que Deus estava com ele, guiando-o a cada passo do caminho. A história de Abrão nos ensina que a verdadeira fé exige obediência. Quando Deus nos chama para dar um passo de fé, devemos estar dispostos a deixar para trás até mesmo a família e segui-lo rumo ao desconhecido. Uma terra prometida, uma jornada rumo ao desconhecido. A jornada para Canaã foi longa e árdua. Abrão e sua família viajaram por muitos quilômetros, enfrentando condições adversas e terrenos desconhecidos. Eles cruzaram rios e desertos, encontrando diferentes povos e culturas ao longo do caminho. Através de tudo isso, Abrão se agarrou à promessa de Deus. Ao chegar em Canaã, Deus apareceu a Abrão novamente. Ele reafirmou sua promessa, declarando que aquela terra pertenceria aos descendentes de Abrão. Abrão ficou tomado de gratidão e admiração. Ele construiu altares para Deus, oferecendo sacrifícios e louvando-o por sua fidelidade. Apesar dos desafios da jornada, Abrão nunca perdeu de vista a promessa de Deus. Ele confiava que Deus proveria para ele e sua família. Ele acreditava que Deus cumpriria sua palavra. A jornada de Abrão para Canaã é uma metáfora para a nossa própria jornada de fé. Podemos enfrentar desafios e incertezas ao longo do caminho, mas Deus está sempre conosco.
Ele prometeu que nunca nos deixará nem nos abandonará. Se permanecermos fiéis a Ele, Ele nos conduzirá à terra que preparou para nós. A aliança, uma promessa selada na fé. Com o passar do tempo, Abrão e Sarai permaneceram sem filhos. Esta era uma fonte de grande tristeza para eles, pois Deus havia prometido que Abrão teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Um dia, Deus apareceu a Abrão novamente, reafirmando sua aliança com ele. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. Ele também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus prometeu a Abraão que Sara lhe daria um filho, e através deste filho, todas as nações seriam abençoadas. Abraão acreditou na promessa de Deus, mesmo que parecesse impossível. Ele tinha 100 anos de idade, e Sara tinha 90. No entanto, a fé de Abraão não vacilou. A aliança entre Deus e Abraão foi um acordo solene. Era uma promessa de que Deus seria fiel à sua palavra e Abraão seria fiel a ele. Esta aliança foi selada com o sinal da circuncisão. A aliança com Abraão é o fundamento da nossa fé. É através desta aliança que recebemos as bênçãos de Deus. Como Abraão, somos chamados a ter fé nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Deus é fiel e sempre cumprirá sua palavra. Aprova a fé inabalável diante do medo. Anos depois, Deus cumpriu sua promessa. Sara deu à luz um filho, a quem chamaram Isaque. Isaque era o filho da promessa, aquele através de quem a aliança de Deus com Abraão seria cumprida. Abraão se alegrou com o nascimento de seu filho. Ele havia esperado pacientemente por este dia, e agora seu coração estava cheio de alegria e gratidão. No entanto, as provas de Deus para Abraão não terminaram aí. Um dia, Deus ordenou que Abraão levasse Isaque à terra de Moriá e o sacrificasse como um holocausto. Esta foi uma ordem de partir o coração. Isaque era o único filho de Abraão, o filho da promessa. No entanto, Abraão não hesitou. Ele obedeceu à ordem de Deus, mesmo que parecesse cruel e sem sentido. A disposição de Abraão de sacrificar Isaque foi a prova máxima de sua fé. Ele estava disposto a desistir de tudo, até mesmo de seu próprio filho, em obediência a Deus. Quando Abraão se preparava para sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o deteve. Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. A fé de Abraão diante do medo é uma inspiração para todos nós. Ele confiou em Deus, mesmo quando não entendia. Ele obedeceu a Deus, mesmo quando doía. A história de Abraão nos ensina que a verdadeira fé significa entregar tudo a Deus, até mesmo nossos desejos e medos mais profundos. Um legado de fé. O impacto duradouro da jornada de Abraão. A história de Abraão não é apenas um conto antigo. É uma mensagem atemporal de fé, obediência e o amor duradouro de Deus. O legado de Abraão vive através de seus descendentes, o povo de Israel, e através de todos que creem no Deus de Abraão. A fé de Abraão nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não as vemos cumpridas. Sua obediência nos ensina a seguir a vontade de Deus, mesmo quando é difícil. Sua história nos lembra que Deus é fiel e sempre cumprirá sua palavra. A história de Abraão é um testemunho do poder da fé para mudar vidas. É uma história que continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as idades e origens. A jornada de fé de Abraão é uma jornada que todos nós somos chamados a fazer. É uma jornada que exige que avancemos com fé, que confiemos nas promessas de Deus e que obedeçamos à sua vontade. É uma jornada que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e a uma vida de propósito e significado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!